Vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez, agora no livro de Atos, capítulo 4, dando continuidade à nossa leitura deste livro. Atos, capítulo 4. Leremos até o 31. Vamos ficar de pé mais uma vez? Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade
contra teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ore por você, ore por mim, que o Santo Espírito possa nos ajudar a compreender a sua palavra, edificar o seu povo, fortalecer o seu povo, nos dar esperança de que possamos realmente ser usados por Deus para a glória dele. Peça isso por você. Seu Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te louvar, Senhor, para te dizer que nós desejamos, Senhor, ser usados por ti, Senhor Deus. Que nós desejamos conhecer a tua santa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nesse momento, perdoa os meus pecados, perdoa os pecados de cada um aqui que está presente, daqueles que ouvem nesse momento, Senhor, e purifica, Senhor, o nosso coração, nos ajuda a compreender a tua santa palavra e que possamos recebê-la com fé, Senhor, com fé, e que possamos praticar e viver essa palavra todos os dias. Em nome de Jesus, levanta, encoraja o teu povo, dá ao teu povo ousadia, intrepidez e a alegria de ser servo teu, Senhor, de ser usado por ti para anunciar o teu evangelho. É no nome de Jesus que eu te peço isso, Pai, e te agradeço por tudo. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, todos nós, desejamos falar de Jesus Cristo para as pessoas, não é verdade? Todos queremos pregar o Evangelho com fidelidade, com o poder de Deus, e queremos também que o Senhor venha resgatar aquelas pessoas para as quais nós estamos pregando. Todo cristão é assim. Todo cristão de manhã, quando vai ler a Bíblia, Deus fala com ele e ele tem aquele desejo intenso de falar aquilo com as pessoas, principalmente com aquelas que não conhecem a Cristo. Mas muitas vezes ficamos frustrados, não conseguimos falar, nos falta palavra, nos falta coragem, nos falta muita coisa. Às vezes falamos e a pessoa parece não dar ouvidos. Sabe por quê? Porque nós temos que entender que o verdadeiro e grande e maior evangelista é o Senhor. É Ele quem prega o Evangelho. É o Senhor quem prega o Evangelho, não somos nós. E durante todo o livro de Atos, isso fica claro o tempo inteiro. Tudo que a igreja faz, ela faz pelo Espírito Santo. E cada palavra que eu venha a falar, meus irmãos, somente Deus pode levar aquele coração daquela pessoa ao arrependimento e à fé sincera em Jesus Cristo. Mas, às vezes, não acontece assim. Às vezes é uma grande luta, porque o diabo, ele está lutando o tempo inteiro e sempre lutou contra a palavra do Senhor. Sempre foi assim. Nós vivemos uma verdadeira guerra. É por isso que às vezes desanimamos. É por isso que às vezes, quando começamos a orar mais, a ler mais, a falar mais de Jesus, só vem o quê? Só vem problema, perseguição. Aí Cristo fala que nós seríamos felizes quando fôssemos perseguidos por causa do seu nome. É assim.
E nesse contexto que estamos seguindo, vocês se lembram de como Pedro e João foram usados por Deus para curar um homem coxo, um homem paralítico, que há mais de 40 anos estava daquele jeito. Todos sabiam, todos conheciam a vida dele. E ele pede a Pedro uma esmola, e Pedro diz que não tem, mas o que tem vai dar a ele. Se levante em nome de Jesus. E aquilo causou um alvoroço imenso no templo. Muitas pessoas vieram para perto deles. Entraram no templo Pedro, João e aquele homem andando, pulando e louvando a Deus, adorando a Deus. E aquela multidão se aproxima porque eles sabiam que aquele homem era coxo há muitos anos. E estava todo dia ali na frente do templo. Então, quando as autoridades enxergam aquela multidão perto dos apóstolos, eles se aproximam. E Pedro ainda está falando quando eles chegam. Nessa passagem, Deus colocou aqui, através de Lucas, todos os poderes que o diabo usa para atrapalhar você na pregação do Evangelho. Todos os poderes que o diabo usa para impedir o progresso do Evangelho. Estão todos aqui representados. Estão aqui os religiosos daquela época, as autoridades religiosas daquela época. Caifás, por exemplo, ele está aqui. É aquela religião mais forte, que não deixa o Evangelho ser pregado verdadeiramente. Ele está aqui. Líderes religiosos que são contra o verdadeiro Evangelho. Estão todos aqui. Estão aqui os escribas, os intelectuais, os doutores da lei que achavam que tinham a doutrina, mas não tinham. Eles estão aqui também. Eles também correm para perto daqueles homens para impedir que o Evangelho seja pregado. Estão aqui os doutores da lei, os escribas, aqueles que conheciam a palavra, que achavam que conheciam, mas na verdade não conheciam. Está aqui o poder político, o capitão do templo, o capitão romano que estava ali para guardar aquele lugar de qualquer confusão. É ele quem vai prender os apóstolos. O poder político que o diabo usa para impedir o Evangelho, como ele usa hoje lá no Oriente, na China, do mesmo modo. Ele usava aqui o poder político para impedir o Evangelho e prender quem prega o Evangelho. Mas como disse Paulo, eu estou preso, mas a palavra não está presa. Não está presa. Estão todos aqui. Os saduceus estão aqui. Saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. É o equivalente hoje aos céticos ou aos racionalistas que sempre criticam a fé, criticam a Bíblia, porque só creem naquilo que vem, só creem no que é empírico, no que eles podem tocar. Eles também estão aqui, são os saduceus. Todos estão aqui contra a pregação do Evangelho. Eles estavam aqui nesse dia e eles estão hoje em nossas vidas, da mesma forma, sendo usados pelo diabo para atrapalhar a pregação do Evangelho. É impressionante. Certa vez eu estava na faculdade, eu e nosso irmão diácono Hudson, evangelizando um jovem amigo, muito amigo nosso. A gente estava dentro de uma sala vazia, a aula tinha acabado, e de repente, quando o rapaz estava dando ouvidos a cada um de nós, sobre Cristo, entra uma pessoa, um colega dele na sala e começa a confrontar a cada um de nós, com perguntas, com críticas, citando Nietzsche. E aquilo virou um grande debate, uma grande confusão, e ali aquele cara atrapalhou a pregação do Evangelho. O diabo mandou aquele rapaz para lá naquele lugar, naquela hora, e ainda hoje é assim, irmãos. Mas nós não podemos ficar desanimados nem temerosos, e esse texto fala sobre isso, sobre como nós devemos realmente ter coragem para pregar o Evangelho. Mas essa coragem, ela não vem de nós. Essa coragem não depende de cada um de nós. Esses homens
mesmo enxergando a cura de um homem que era paralítico, que era coxo há mais de 40 anos, mesmo assim, eles não deixam ninguém falar sobre Jesus. Eles não aceitam que se diga que Jesus Cristo curou aquele homem. Eles não permitem aquilo. Sabe o que isso mostra, irmãos? Uma doutrina muito cara para a nossa igreja, de que o homem, ele não vai acreditar, mesmo que ele veja um milagre, ele não vai acreditar. Sem Deus, ele não vai acreditar. Eles conheciam aquele homem coxo, ele estava todo dia ali, eles enxergaram e eles reconheceram, está aqui escrito, eles reconheceram realmente o milagre, mas eles não acreditaram. Do mesmo modo, ocorreu com Lázaro. Quando Cristo fala, Lázaro, sai, e ele sai dali, um grupo acredita, outro grupo não. Mas todos ali choravam a morte de Lázaro, todos choravam. Mas um grupo não acreditou, mesmo vendo Lázaro voltando dos mortos. O defunto por quem eles choravam estava vivo, mas ainda assim eles não creram no Senhor. Do mesmo modo, Paulo pregando em Atenas, da mesma forma, ele prega, alguns acreditam e outros zombam do apóstolo Paulo. Eles riem de Paulo. É assim, meu irmão. É desse jeito. Não espere que todos recebam a palavra do evangelho que você quer entregar para eles. Só Deus pode fazer com que os seus eleitos recebam. Não adianta. Você vai falar, tem que falar, mas é Deus quem vai fazê-los crer. O homem, ele é totalmente depravado. Ele é incapaz de buscar a Deus. E está lá em Romanos claramente escrito: ninguém busca a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Ninguém escolheu Jesus, irmãos. Ele nos escolheu. Foi o Senhor que nos escolheu. Não adianta o milagre que seja feito, a depravação do homem não permite que ele compreenda, que ele creia. Só o Espírito Santo pode levar o homem ao arrependimento. E esse texto deixa isso claríssimo. O que nós vamos fazer? Nós reconhecemos, mas o que vamos fazer para impedir que isso aconteça? Eles perguntaram a Pedro e com que poder ele tinha feito aquilo e em nome de quem ele tinha feito aquilo. Aí Lucas nos responde, usado pelo Espírito Santo, uma grande resposta para mim e para você, que às vezes pensa que vai conseguir levar almas a Cristo através das suas forças, da sua inteligência, da sua persuasão, dos seus argumentos, da sua muito grande leitura. Aí Pedro responde, Lucas responde, na verdade, que ele, Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro, o mesmo Pedro que o texto fala aqui, que era intrépido, corajoso, ousado, era aquele mesmo Pedro assustado, com medo de uma mulher, e que negou a Cristo 3 vezes. O mesmo Pedro, irmãos, a mesma pessoa, porém agora fortalecida pelo poder de Deus. Cristo tinha restaurado Pedro e tinha dito que Pedro agora sim iria segui-lo. Quando ele fala que ama Cristo 3 vezes, ele ali é restaurado. E aí surge o novo Pedro, não mais o Pedro medroso, com medo de uma mulher, mas o Pedro cheio de coragem, diante de autoridades políticas, religiosas, escribas, falando a respeito de Jesus. Porque ele diz, olha, Jesus de Nazaré, ele fala isso para ressaltar que foi aquele, o Nazareno, que eles mataram, que vocês crucificaram. Foi no nome dele que esse homem ficou curado. Foi no nome dele que ele ficou curado. E o texto diz que ele fala aquilo cheio de intrepidez e de coragem. E eles olham para Pedro
e eles percebem que Pedro realmente andava com Jesus. Por que eles percebem isso, irmãos? Porque Jesus também era assim, irmãos. Jesus também era cheio de intrepidez e de coragem. Como diz Paulo, nós recebemos um espírito não de covardia, de coragem. Deus fez um povo corajoso. Então, não vamos ficar receosos. Não importa quem esteja à sua frente, não importa. Estava à frente dele as autoridades daquela época, mas ele não teve medo. Ele falou a si mesmo, porque ele sabia que o Evangelho é o poder de Deus. E ele diz: esse a quem vocês crucificaram, ele ressuscitou dos mortos. Vocês têm que lembrar sempre disso. Durante todo o livro de Atos, eles sempre falam que Jesus ressurgiu dos mortos. Essa é a essência do Evangelho, o retorno dos mortos, a vitória contra a morte, a Páscoa, irmãos. Eu tenho que pregar isso para as pessoas. Eu falei aqui recentemente que alguns pensam que o mundo não está nem aí para a mensagem do Evangelho, não quer saber do Evangelho. O assunto não interessa. Meus irmãos, sabe por que interessa? Porque a morte, ela vem sobre todos. Sobre todos. Todos morrerão. Rico, pobre, velho, novo, todos morrerão. E o Evangelho fala sobre a vitória sobre a morte, contra a morte. Essa é a mensagem do Evangelho. Ressurreição dos mortos. E se você não falar isso, você não estará pregando o Evangelho. Estará pregando outra coisa. Porque o Evangelho é isso. Mas, Henrique, essa palavra é muito sobrenatural. E lá estavam os saduceus, que não acreditavam nisso. Acreditavam só no que era visto, né? Do jeito como é hoje, irmãos. Do modo como ocorre hoje. Mas Pedro não se importou com isso. Eu não me importo se eles não acreditam que os mortos podem voltar a viver. Eu vou pregar o Evangelho. E ele pregou. Ele pregou o Evangelho, dizendo que não havia salvação em nenhum outro nome a não ser em Jesus Cristo. Agora Pedro, irmãos, ele se parecia com Jesus. Não era mais covarde, era corajoso, era intrépido. Então eles resolvem ameaçar a Pedro e a João. Eles prendem eles dois, eles ficam presos por uma noite e depois eles vão falar com eles, ameaçando-os, para que eles não mais ensinassem nem falassem no nome de Jesus. Isso aqui, irmãos, para você entender a gravidade disso, nós temos que lembrar que Tiago ele foi morto nesse contexto. O livro de Atos relata o assassinato, o martírio de Tiago. Eles realmente poderiam ser mortos. Pedro foi preso para no outro dia ser executado. Quando o anjo foi livrá-lo, ele seria executado no outro dia. Esse era o contexto de morte. Nosso contexto hoje é no máximo de zombaria. Alguém pode zombar de você por você falar que Cristo voltou dos mortos. Mas aqui era um contexto de morte. E mesmo assim, eles falaram. Por que eles falaram? O que eles tinham para fazer aquilo? Pedro respondeu. Lucas respondeu, na verdade. Pedro, cheio do Espírito Santo. E Paulo diz que nós devemos fazer isso. Não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que é que Estevão falou aquelas palavras de amor? Por que é que Estevão teve coragem para pregar de maneira belíssima o Evangelho, usando toda a história de Israel? Ele prega o Evangelho, ele é apedrejado e eles odiavam, eles tinham raiva de Estevão, muita raiva, rangiam, rilhavam os dentes. E Pedro olha para o céu e vê Cristo. E ele fala uma frase que só pode falar quem estiver cheio do Espírito Santo. Ele diz: Senhor, não lhes impute este pecado.
Não coloque esse pecado da minha morte, do meu assassinato, na conta deles, Senhor. Não faça isso. Você é capaz de fazer isso. É muito o amor de Deus, não é? O mesmo amor que Cristo teve na cruz, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Cheio do Espírito Santo. Era isso que Pedro tinha. Por isso Pedro se tornara diferente. Eles ameaçam para que eles não falem mais. O diabo ameaçou aqueles homens para que eles não falassem mais. Tentou colocar neles medo para que eles não falassem mais, porque se eles falassem, o povo iria ouvir e iria se converter a Cristo. É simples assim, irmãos, a mensagem é simples. O diabo não quer que você fale de Jesus. E ele vai fazer de tudo para você não falar de Jesus. Eles foram ameaçados. Eles poderiam realmente morrer. Nós também recebemos alguma coisa contrária a nós, que queira nos impedir, nos amedrontar de falar de Jesus. Porque o diabo sabe que se nós falarmos, o povo vai ouvir e o povo vai crer, não é? E estamos num país onde existem tantas doutrinas estranhas, tanto evangelho falso, irmãos, vocês sabem disso. E nós ficamos calados. Nós estudamos tanto, conhecemos tanto, e tanta gente aí cria coisas, fantasia, mente, está pensando em dinheiro e fala. Eles falam e nós ficamos calados. Nós temos que falar. Mas o que é que eu faço, Henrique, para falar? O que eu devo fazer? Você vê que Pedro, ele cita o Antigo Testamento. Eu devo ler a palavra do Senhor, eu devo conhecer a palavra do Senhor, eu devo conhecê-la. Mas aquela coragem que ele teve, aquilo vinha de outra coisa, vinha dele conhecer Jesus. Eles viram que ele andava com Jesus pela sua intrepidez, pela sua coragem, pelo seu jeito de falar. Então ele andou, ele conheceu o Senhor, por isso ele fazia aquilo. Nós também conhecemos através da Bíblia, mas também não é só isso. Existe algo mais que eu tenho que fazer para ver o grande evangelista operar na minha vida. Porque, irmãos, olhe, nós sabemos que a salvação das pessoas não depende de nós. Não depende. Você pregando ou não, Deus vai salvar. Deus vai salvar. Ele vai salvar. Deus pregou para Abraão, não importa, as pedras clamarão, não importa. Mas sabe quem perde com isso? Você e eu. Sabia? Perdemos a alegria de ser um vaso nas mãos do Senhor. E ainda desobedecemos a Deus, porque a pregação do Evangelho é um mandamento. Deus não pediu que eu pregasse o Evangelho, Ele ordenou que eu pregasse o Evangelho. Então eu preciso entender que eu tenho que obedecer a Cristo. E eu tenho que entender que quando eu começar a falar de Cristo para as pessoas, eu vou participar, eu vou ser cooperador, como diz o apóstolo Paulo, dessa obra. E eu serei, de fato, um crente pleno e feliz. Ficamos tristes às vezes, irmãos, porque estamos calados. Estamos calados. E nos sentimos um vaso sem uso nenhum, sem nenhuma utilidade. Não se importe, não dê ouvidos às ameaças, não dê ouvidos às zombarias, não faça isso. Então, depois de ser ameaçado, Pedro responde: é justo diante de Deus ouvir a vocês no lugar de ouvir a Deus? Agradar a vocês no lugar de agradar a Deus? Quantas vezes, veja o que Pedro tinha falado, que Jesus era o único caminho, que não havia salvação em nenhum outro nome a não ser no nome de Jesus. Não havia nenhuma outra salvação em nenhum nome. Ele fala aquilo
eles percebem a sua intrepidez, eles ameaçam e ele diz: olhe, é injusto que eu não fale disso. Eu tenho que falar. Porque, meus irmãos, eu tenho que entender, eu tenho que compreender que é Cristo, é Jesus Cristo quem vai realmente chegar naquela pessoa. Nós, às vezes, para agradar os outros, outras religiões ou parentes, nós não falamos que Jesus é a única salvação. Porque queremos agradar aquelas pessoas. Porque queremos ter uma vida ética em sociedade. Não, eu tenho que respeitar, né, o muçulmano, eu tenho que ficar calado diante da mentira que ele está falando. Eu tenho que respeitar no sentido de que eu tenho que respeitar como ser humano. E eu tenho que amar o muçulmano. Mas eu não posso respeitar a mensagem do muçulmano. Vocês compreendem isso? É justo para com Deus que eu dê ouvidos a vocês e não dê ouvidos a Deus? É justo que eu fique calado para ser ético diante de uma sociedade cheia de religiões e eu tenho que aceitar as outras mensagens sem confrontá-las? É justo? Não é justo diante de Deus. E aos poucos nós somos levados a essa ética, uma ética que silencia o Evangelho. Não é justo diante de Deus que eu deixe de falar que Jesus Cristo é o único caminho para o Pai. Se eu não falar isso, eu estarei sendo injusto para com Deus, agradando aos homens desse mundo, outras religiões, no lugar de agradar a Deus. Vocês entendem isso? Nós não somos intrépidos porque nós ficamos com medo. Porque o Evangelho, ele é radical e nós não queremos ser radicais. Porque para esse mundo, e há anos a TV nos ensina isso, os livros nos ensinam isso, neste mundo nós temos que realmente aceitar as mentiras e a religião dos outros. Aceitar, não confrontar, mas aceitar. Eu não estou falando de brigar, eu não falo de brigar, mas eu falo de você pregar que Jesus realmente é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Você entendeu? Eu tenho que falar, irmãos, porque eu não posso agradar a esses homens. É justo se calar diante desse mundo, é justo aceitar outros caminhos, outras verdades e ficar calado diante delas. Acaso seremos injustos para com Deus? Você tem que escolher a quem você vai agradar. A Deus ou a esse mundo? A Deus ou as muitas religiões que estão pregando por aí? Você vai ter que escolher a quem você vai agradar. Porque se você disser que Jesus Cristo é o único caminho até Deus, você vai desagradar essas pessoas. Você vai. Mas isso não importa. O que importa é que Cristo seja pregado. É isso que importa. Nós não podemos deixar de falar. Foi isso que Pedro disse. Nós não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Você não pode. É um absurdo que um cristão não fale de Jesus. É uma maldade muito grande para com esse mundo. Ele precisa, ele deve, ele tem a obrigação de falar de Jesus. Nós não podemos deixar de falar, nós temos que falar. E eles andaram com Jesus, mas nós também andamos, irmãos. Nós não podemos deixar de falar de tudo o que o Senhor tem falado com você nesses muitos anos de evangelho. Quantas vezes o Senhor tem falado com você?
Você não pode deixar de falar sobre isso. Do que tem ouvido do Senhor, nesse púlpito, em outros púlpitos, na sua casa, lendo a Bíblia, você tem que falar do que o Senhor tem dito a você. Você não pode deixar de falar de tudo que você tem visto na sua vida. Olhe para a sua vida. Eu tenho que olhar para a minha vida e ver o que Jesus fez e tem feito na minha vida. Eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto na minha vida. Eu não posso, irmãos. É uma maldade muito grande nossa ficar em silêncio. Como diz Tiago, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, peca. Peca. E nós sabemos o que nós temos que fazer. Temos que falar do que temos visto, do que temos ouvido da parte de Jesus, meus irmãos. Temos que falar. Mas nada disso poderá vir de você, da sua boa vontade. Não é assim. Tudo começa e tudo termina em Deus, no Senhor. Aí, no fim da narrativa, nós percebemos por que é que Pedro tinha tanta coragem, tanta intrepidez, porque ele citou o Salmo, por que ele fez isso? Porque ele não teve medo daquelas pessoas. Aí eles foram fazer o que eles já faziam desde o começo do livro de Atos. Se reunir enquanto igreja para orar. Eles são libertos, e eles voltam para os seus, e ali eles se juntam e começam a orar a Deus. Eles oram ao Senhor. Aí você vai entender uma coisa maravilhosa a respeito do Evangelho. Deus é o maior evangelista que existe. É Ele quem prega o Evangelho. É a sua soberania quem faz isso. É o seu poder que faz isso. Quando eles começam a orar, o que Pedro fala? Ó soberano Deus. Ó soberano Deus. Veja a situação. Homens ameaçados de morte por esse mundo. Mas eles precisavam falar de Cristo. Tinham que falar. O que fazer então, Henrique? A única solução, irmãos, é pedir ajuda a quem realmente pode te ajudar. Àquele, o maior interessado na pregação do Evangelho, que não é você, é Deus. Aí ele fala, soberano Deus, olha para as ameaças deles. Sabe por que ele orou daquele jeito, irmãos? Sabe por que ele fez aquela oração? Porque ele sabia que muito provavelmente eles, a igreja, teria temor, teria medo daquelas ameaças. E ele diz, Senhor, olha para as ameaças deles, Tu és soberano. Eles não vão fazer nenhum mal a nós, se o Senhor não permitir. Não vão. Ele começa a oração assim, ó soberano Deus. E é nessa soberania, irmãos, nesse controle de Deus. Ele já tinha dito anteriormente àqueles homens que eles mataram Jesus, eles, Pilatos, Herodes, mataram Jesus, porque Deus já tinha determinado que eles iriam matar Jesus. Por isso eles mataram, porque estava nas mãos do Senhor, não nas mãos deles, nem dos apóstolos, nem na minha, nem na sua. A sua vida está nas mãos do Senhor. E eu não devo temer nada que me impeça de pregar o Evangelho. Ah, mas eu vou perder o meu amigo. Não importa. Se Deus quiser, não vai perder. E se perder, não importa. O que importa é o Evangelho. Ah, mas eu vou ficar sendo visto no meu trabalho, na minha faculdade, na minha casa, como um radical, como um louco. Não importa, meu querido. Não importa.
O que importa é que Deus está à frente, Ele é soberano. Nenhum mal você vai sofrer sem que Ele permita. Portanto, pregue, fale. Assim começa a oração. Senhor, eles nos ameaçaram. Tu és soberano. Portanto, o Senhor poderia livrá-los daquele mal, do medo da morte e do medo da morte. E é assim, é aí por isso que eles pedem. Nos dá intrepidez, nos dá coragem para pregar a tua palavra. Pedro já tinha pregado com coragem, com intrepidez, mas ele estava orando por isso mais uma vez. Isso quer dizer, irmãos, que é uma coisa constante em nossas vidas. Nós temos que orar todos os dias: Senhor, me dá coragem para anunciar o Evangelho, Senhor. Me dá coragem, me dá intrepidez, me dá palavra. Faça isso. E se Deus quiser, você vai ver o que vai acontecer. Ele vai te dar a ocasião, a circunstância, a coragem e a palavra, porque essa obra é dele. O grande evangelista é ele. E esse texto mostra isso muito bem. Lucas mostra que tudo que eles fizeram porque eles pediam a Deus para fazer. Senhor, nos dá coragem. E assim o Senhor fez. E o Senhor fez mais uma vez. Quando aquele lugar tremeu e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E agora eles iriam agir do mesmo modo que Pedro agiu. Igreja, sabe por que às vezes nós perdemos o sentido da vida? Ficamos desanimados? Porque o sentido da nossa vida, irmãos, é glorificar a Deus. É pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E se eu não vivo isso, e dia após dia eu não vivo isso, vai chegar um momento que eu vou ficar esmorecido, desanimado. Portanto, oremos a Deus para que Ele nos encha do seu Espírito, como Paulo diz lá em Efésios. E não é apenas orar, irmãos, é orar e obedecer. Lá em Efésios fica claro isso. Eu tenho que orar, mas também eu tenho que viver uma vida de obediência. Aí estaremos cheios do Espírito, cheios de coragem para falar do nosso doce Jesus. Vamos orar? Senhor, Tu és soberano, Senhor. Tudo está em Tuas mãos. Nos ajude, Senhor, a crer completamente nessa verdade, Senhor. Nos ajude a perceber, Senhor, para sempre, que não somos nós, nossa palavra, nossa inteligência, nossos argumentos, mas é o Teu Santo Espírito, pelas Escrituras Sagradas, Senhor. É a mensagem do Evangelho verdadeira que vai salvar, que tem poder para salvar esses homens, Senhor. Coloque em nós amor por eles, Senhor. Coloque em nós piedade para que possamos orar todos os dias, para que o Senhor nos faça servos Teus, para que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo, para que possamos anunciar essa magnífica verdade, Senhor, e possamos cumprir nessa terra o nosso propósito, Senhor. Em nome de Jesus, enche o Teu povo com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, nos faz orar sempre mais e todos os dias. Por isso, em nome de Jesus, nos dá coragem, Senhor, para falar o Teu Evangelho. E não permita que nos falte a palavra, que nos falte, meu Deus, essa intrepidez. É no santo nome de Jesus Cristo que eu te peço isso, meu Deus, e eu te agradeço. Amém, Senhor.